Paz e graça a todos! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no debate de hoje falaremos do seguinte tema: devemos guardar o sábado? Neste embate teológico, veremos o pastor Leandro Quadros, que é da Igreja Adventista, defender a guarda do sábado, e no contraponto, pastor Ivan Santos, que é da Assembleia de Deus, não defenderá a guarda do sábado. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários se devemos guardar o sábado ou não. Acompanhe esse debate. Bom, tenho certeza que vai ser um bom debate para a glória de Deus. Pastor Leandro, começo contigo. A guarda do sábado é um mandamento vigente hoje para o cristão? O cristão deve guardar o sábado? O senhor tem um tempo aí de uns 5 minutos. Perfeito. O que o senhor precisar. Fica à vontade. Qualquer coisa, pastor, me corte aqui, tá Sem bom? problema, a gente puxa o paletó. Pode puxar, não tem problema. Primeiro lugar, queridos pastores, é muito importante ao aprendermos nessa discussão. Vamos imaginar, né? 3 caixinhas, né? A caixinha da justificação, da santificação e da glorificação. Nós não podemos colocar o mandamento do sábado e nenhum dos 10 na caixinha da justificação, porque aí nós vamos ter um problema, uma heresia, né? Então, essa discussão que eu vou ter aqui saudável, né, com o pastor Ivan, na nossa perspectiva adventista, faz parte da vida da santificação. Então, justificação é pela fé, Efésios 2, 8 e 9, a obediência a qualquer um dos mandamentos é o resultado de um coração convertido. Então, colocarmos o sábado na caixinha da santificação, não da justificação, porque senão nós entramos aqui num problema que não tem solução, né? Então, por que nós cremos, queridos pastores, que o sábado ainda é vigente? Não como meio de justificação. É por causa especialmente da origem, né, do sábado e das funções que ele desempenha, tanto antes do pecado quanto depois do pecado. Então, por exemplo, a origem do sábado, por ser uma origem edênica, né, em Gênesis 2, 1 a 3, nós entendemos, eu vou ler aqui o texto, que diz assim, Gênesis 2, 1 a 3, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então o que nós vemos aqui, pastores? Que o fato de Deus descansar, não que ele estava cansado, né? Isaías 40, 26 a 28 diz que ele não se cansa. Mas o fato dele cessar as suas atividades, nós vemos aqui que ele ensina a observância do sábado, não de uma forma preceitual, mas pelo exemplo dele. E nós cremos que tanto o exemplo dele é tão forte quanto as suas ordens expressas. Então, quando Deus separa o 7º dia e nele descansa, no sentido de cessar, ele está dando um ensinamento para nós aqui, antes do pecado, de que ele separou um dia em especial para a humanidade não esquecer de que ele é o Criador. Obviamente, né, aqui também diz o texto, ele abençoa e santifica, ou seja, quando é dito que ele abençoa e santifica o 7º dia, ele não faz isso com o domingo ou com todos os dias da semana. Com isso eu não digo, pastor, e aqui eu falo de coração, um irmão que guarda o domingo, agora ele não é sincero perante Deus de forma alguma. Eu conheço muito guardador do sábado que é hipócrita. Então isso aqui não tem a ver com juízo de valor, né? Cada um de nós vive de acordo com a luz que recebeu do Senhor, tá? Mas eu creio na obrigatoriedade porque Deus o abençoa, o santifica, ou seja, o torna separado para um uso santo que é dele. Então, por essa origem edênica, e até mesmo porque a nossa sociedade vive de uma forma autônoma, eu creio que o sábado contribui para lembrarmos, né, que nós não somos a última bolacha do pacote. E que não somos a medir todas as coisas, né? Cada semana nós podemos lembrar. Óbvio que isso tem que ser diário, mas especialmente o sábado, ele mantém na mente nossa que existe um Criador. E eu vejo, pastores, no sábado, uma proteção contra algumas ideologias humanas que estão permeando, inclusive, as nossas igrejas, infelizmente. Né? Por exemplo, evolucionismo teísta, né, que crê que Deus usou o processo macroevolutivo para poder criar as coisas. O sábado ignora isso. Né? O sábado apresenta a semana como literal. O marxismo,
né? Com o materialismo dialético de Karl Marx, que a realidade é essa matéria aqui. Então, essas coisas, né, o sábado consegue, de uma forma magistral, refutar, diríamos assim. Óbvio, se nós entendermos o sábado com seu propósito original, né? Se formos para os fariseus, o que eles faziam com o sábado, aí pronto, é deturpação total, né? Ok. Pastor Ivan, sei que o senhor não concorda, até por isso está aqui. O sábado, o cristão deve ou não guardar o sábado? Fique à vontade, se caso quiser comentar alguma coisa daquilo que o pastor Leandro falou, fique à vontade, caso não, apresenta só a sua defesa e depois nós vamos para as ideias. Pois bem, como um dispensacionalista, naturalmente entendo que a observância do sábado não é obrigatória para a igreja, especificamente no Novo Testamento, sob a dispensação da graça e a nova aliança. Antes de apresentar aqui algumas razões pelas quais eu creio que o sábado não deve ser obedecido, praticado como uma regra de fé nos dias de hoje, nós devemos destacar que a base para a observância do sábado, ela não é estritamente bíblica nos dias de hoje, nos círculos teológicos, nas mais diversas correntes. A guarda do sábado ou a observância de dias está atrelada à teologia da aliança ou à teologia do pacto, né? A teologia da aliança ela começa a ser desenvolvida ali no período da Reforma Protestante por Zwinglio, Henrique Bullinger, onde eles entendem a partir de Hebreus capítulo 13, verso 20, que Deus tem uma única aliança, a aliança da redenção, que foi firmada na eternidade passada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa única aliança tem vários desdobramentos, né? Nós vamos ver ali a aliança das obras, segundo o aliancista, né? Que foi estabelecida ali com Adão, antes da queda, e a aliança da graça pós-queda. Então, as demais alianças são desdobramentos dessa aliança inicial. Contudo, o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 20, não fala de uma aliança firmada na eternidade passada. O texto está falando sobre a eternidade da nova aliança em relação à antiga aliança, isto é, a aliança mosaica. Nesse sentido, considerando uma única aliança com vários desdobramentos, a perspectiva aliancista enxerga que Deus tem um único povo, e aí é o ponto-chave. Se Deus tem um único povo, a igreja é Israel no Antigo Testamento, e hoje a igreja é o Israel de Deus, né? Então, assim, no Antigo Testamento, o Israel já é igreja. E hoje, a igreja é o Israel de Deus. Logo, aqueles mandamentos que têm a ver estritamente com aquelas alianças do Antigo Testamento, eles são transportados para a nova aliança, e aí entra a questão do sábado, né? Agora, a aliança, ela passa a ter vários desdobramentos, né? Principalmente como a aliança das obras e da graça, a partir da Reforma Protestante, especificamente ali no século XVII, com Johannes Cocceius, né? É um período onde o calvinismo leva muitos calvinistas a não praticarem a palavra de Deus por conta de uma salvação por graça, né? E se é por graça, então não há necessidade da obediência aos preceitos. Por isso que Cocceius, então, ele vai trabalhar esses conceitos de uma aliança que é desenvolvida progressivamente para fazer com que os aliancistas venham, então, praticar a lei. Agora, veja bem, como dispensacionalista e dispensacionalista revisado, nós entendemos que Deus tem um único povo. Um único povo, entretanto, diferente do aliancista, como dispensacionalistas, nós entendemos que este único povo, ele é único porque é salvo com as mesmas bases, ou seja, com base no sacrifício vicário de Cristo, as pessoas dentre todas as eras e dispensações se apropriaram dessa salvação única e exclusivamente pela fé, e essa salvação sempre foi oferecida por graça. Todavia, no dispensacionalismo, esse único povo de Deus é composto por grupos distintos. Por exemplo, antes de Israel, o que nós tínhamos? Gentios, né? Israel passa a ser uma nação a partir de Abraão, Isaque e Jacó. A partir de Israel, especificamente sob a dispensação da graça, nós temos a igreja, que é composta por israelitas e gentios. E o dispensacionalista, ele entende perfeitamente o que está em Efésios capítulo 1, versículo 20 em diante. Isto é, a igreja não é uma continuidade de Israel.
A igreja só veio a existir a partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. É o que nós temos ali em Efésios capítulo 1, verso 20. No capítulo 2, verso 15, a igreja é um novo homem, ou seja, é um corpo onde existem israelitas e gentios. Dessa forma, compreendendo um único povo soteriologicamente, mas um povo composto por grupos distintos, gentios antes de Israel, Israel e igreja, nós percebemos que Deus tem programas distintos e propósitos distintos para a igreja, também no que diz respeito à observância de certos preceitos. E, considerando então essa perspectiva dispensacionalista, onde se faz a distinção, né, entre igreja e Israel, olha que interessante, né? Você veja então que essa questão do dispensacionalismo e o aliancismo não está relacionada apenas à escatologia. Está no âmbito da eclesiologia e também tem a ver com os elementos de continuidade e descontinuidade de uma dispensação para outra e de uma aliança para outra, isto é, quais orientações que ficaram relegadas a uma dispensação específica e quais que transpassaram para as próximas. E dessa forma, então, fazendo essa distinção, só vou ler aqui os tópicos e no decorrer do debate nós vamos discorrer de repente sobre eles. Razões básicas, considerando todos esses detalhes que eu apresentei, razões básicas pelas quais creio piamente que o cristão não tem a obrigação ou o dever de obedecer ou guardar o sábado. Primeiro, o sábado foi dado para Israel, Êxodo 20, ou melhor, Ezequiel 20, do verso 12 e 16. O sábado é um sinal entre Deus e Israel, e não entre Deus e a igreja. 2. Estamos sobre uma nova aliança e dispensação. Hebreus, capítulo 8, do verso 6 ao 13, deixa claro, é uma nova aliança. Não é a antiga aliança recalchutada, é uma outra aliança. 3. Não estamos sob a lei, e sim sob a graça, né? É o que nós vamos encontrar em diversos textos, como Romanos, capítulo 6, verso 14, Gálatas, capítulo 4, verso 5. E 4. Não há o quarto mandamento do Novo Testamento. Essa é uma questão muito importante. Enquanto nós encontramos a repetição de todos os mandamentos que encontramos no Decálogo, no Novo Testamento, nós não temos a repetição da ordenança em relação ao sábado. Isso nós não encontramos no Novo Testamento. 5. Não podemos ser julgados pelo sábado, isto é, pelo fato de não observarmos o dia de sábado, de não o guardarmos. É o que encontramos claramente em Colossenses capítulo 2, versículo 16. E sexto e último, eu vejo que a observância do sábado hoje, conforme foi instituído na lei, né, conforme nós vamos ver ali em Êxodo capítulo 20 e diversos outros textos, é impossível o contexto social em que vivemos hoje nós observarmos o sábado conforme ele foi prescrito no Antigo Testamento. Então, assim, ninguém observa o sábado conforme o texto, o mandamento, determinou que fosse observado. Pastor Leandro, tem muita coisa. Tem muita coisa boa aí para conversar. Se o senhor quiser separar ou dois pontos, fique à vontade e depois no desdobramento do programa, o senhor tem o tempo necessário. Fique à vontade com o tempo agora. Tá bom, a palavra está contigo. Eu gostei dessa diferença que o pastor Ivan fez entre o dispensacionalismo e o aliancismo, né? Realmente tem essa diferença, né? Eu, como aliancista, por exemplo, eu creio que a nova aliança, ela é um desdobramento, né, da antiga. Por quê? Porque a base, tanto da antiga quanto da nova, é a mesma, é o sangue. Então isso aqui é importante. Antes de Deus dar a lei para Moisés, em Êxodo 12, aqui no verso 3, né, ele fala de um cordeiro que deveria ser oferecido na Páscoa. O cordeiro tinha que ser, no verso 5, sem defeito. E o verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O que eu analiso aqui? A base de todas as alianças de Deus é o sangue do cordeiro. Consequentemente, sempre existiu um plano de salvação. Então eu vejo nas alianças, pastores, Deus desdobrando, aperfeiçoando, ensinando, usando recursos pedagógicos diferentes para ensinar o mesmo plano de salvação.
Por exemplo, em Mateus 26, 28, quando Cristo fala assim, né, sobre o vinho, meu sangue, este é o meu sangue da nova aliança, é o sangue do Cordeiro, prefigurado lá em Êxodo 24, 8, por exemplo. Então, aí qual é nosso entendimento? Que se a base da salvação sempre foi o sangue, o estilo de vida moral dos salvos é o mesmo em todas as épocas. Considerando Gênesis 2, 1 a 3, né? Que o sábado é instituído muito antes do Sinai, quando não havia nenhum israelita ainda, nós entendemos que ele se trata de um preceito de adoração que nos acompanha do Éden e vai até o fim. Nós temos, pastores, só 2 instituições que nos restaram do Éden, do mundo sem pecado, o sábado e o casamento. Né? Então eu vejo o estilo de vida o mesmo. E qual é um texto que eu uso como base? Hebreus 8:10. Ali diz que na nova aliança, Deus iria escrever e imprimir a sua lei no nosso coração. E aí a pergunta, que lei é essa? Olha que interessante, Hebreus 8:10, ele cita Jeremias 31 a 34, que lá promete uma nova aliança. Agora, que interessante que na nova aliança, a lei também é escrita no coração e impressa na mente, como resultado da santificação que é efetuada pelo Espírito, não pelas obras, né? Então, como eu percebo, pastor, a lei escrita no coração da igreja, em Hebreus 8:10, escrito aproximadamente 70 anos depois de Cristo, e escrita na lei no coração do israelita, eu vejo que o sábado, por vir lá de um mundo sem pecado, ele nos acompanha, como um memorial do Criador. E eu não vejo isso como uma contradição com o fato, por exemplo, de uma outra coisa que o pastor abordou sobre o sábado ter sido dado para Israel, né? O sábado realmente ele foi dado para Israel. Agora, ele não foi dado só para Israel. Então eu faço essa diferencinha. Por quê? E faço isso com muita sinceridade, pastor. Com a sinceridade que os pastores têm aqui comigo. O sábado ele foi dado para Israel porque era a única nação realmente disposta a adorar o verdadeiro Deus, né? Então Deus os chamou por sua graça. Então Deus dá o sábado para eles, assim como o decálogo todo, né? Para eles, Deus não podia dar o decálogo, o sábado, para o amalequita, para o jebuseu, para o cananeu, que infelizmente amaldiçoavam a terra com a presença deles. Então Deus dá o sábado e o decálogo para eles. Agora a pergunta é, Deus deu só para eles? Aí nós vamos ao texto bíblico e vemos que não. Por exemplo, em Isaías 56, 1 a 8, Deus fala assim, que o seu eunuco guardasse o sábado e o estrangeiro, eles fariam aquilo que agradava a ele. Então Deus dá uma missão para Israel, levar o conhecimento do verdadeiro Deus e juntamente a sua lei. Agora, óbvio, chegou o momento que, como o pastor bem falou, né, o sábado ele foi distorcido, né? Se nós fôssemos guardar o sábado como os fariseus ensinavam, seria totalmente inviável, né? Então eu acredito sim na continuidade do sábado, e vamos, obviamente, tem outros tópicos que eu não vou abordar aqui, né, para nós seguirmos na sequência, mas como aliancista eu creio, né, mesmo que diferente de outros irmãos protestantes, nessa continuidade, por o sábado vir lá do Éden, de um mundo sem pecado, então ele é anterior a Israel, ele é anterior ao próprio decálogo, né, dado no Monte Sinai. Ali em Êxodo 16 nós vemos no milagre do maná o sábado sendo anterior ao decálogo, então eu não vejo ele como sendo só para Israel, né? Ok. Pastor Ivan. O professor Leandro, ele falou acerca da aliança, né, que é um desdobramento realmente, né, da única aliança. Nós temos um texto aqui em Hebreus, capítulo de número 8, né, o versículo de número 6, que vai dizer: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, Cristo é o mediador de um melhor concerto, ou seja, não é das alianças antigas, dos pactos antigos, é um novo pacto e um pacto melhorado. No capítulo 8 mesmo, versículo 13, está escrito: dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Então, quer dizer, teve uma aliança, um concerto anterior que ficou envelhecido, que foi invalidado por conta dessa nova aliança, desse novo concerto. Então o texto prossegue dizendo: ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar, e foi o que aconteceu justamente a partir ali do primeiro advento de Cristo, especificamente
por meio da sua morte, ressurreição e derramamento do seu sangue, por meio do qual esse novo concerto, essa nova aliança foi firmada. Um outro detalhe que o professor Leandro destacou é que a lei, né, no versículo 10 do capítulo 8 mesmo, ela é implantada no coração. Realmente, Jeremias 31, a partir do verso 31, que apresenta as características da nova aliança e as bênçãos resultantes dessa nova aliança, vai falar sobre esta realidade de uma lei ser implantada ou colocada dentro do coração daqueles que fizerem parte dessa nova aliança. Agora, o que me chama a atenção, não só em relação ao que o professor Leandro disse, mas como é uma característica, né, de todo adventista ou qualquer um que venha ensinar sobre a obrigatoriedade da guarda do sábado, é que todas as vezes que eles leem no texto lei, parece que eles estão lendo o decálogo apenas, ou especificamente o 4º mandamento, quando na verdade nós temos diversos textos no Novo Testamento, começando pelos evangelhos e pelas epístolas, e aqui mesmo em Hebreus, né, nós temos versículos que deixam claro que a lei não é uma referência específica e exclusiva aos 10 mandamentos e muito menos ao 4º mandamento. Olha, por exemplo, aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 22. E quase todas essas coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, aqui o texto está trabalhando todo aquele ritualismo ali que fazia parte da liturgia judaica no culto, e aqueles ritos com ordenanças que não fazem parte do decálogo, aqui é chamado de lei. Faz parte da lei de Deus. O capítulo 10, verso 1 está escrito: porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então aqui mais uma vez nós temos um outro texto onde a lei de Deus é uma referência a algo muito maior, muito mais abrangente do que os 10 mandamentos, e especificamente o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Então, considerando esses textos, apenas esses, eu tenho uma lista aqui de diversos outros textos onde a lei em si é uma referência à totalidade, não só ao Pentateuco, mas à totalidade das escrituras judaicas, a totalidade do Antigo Testamento, que inclui inclusive os livros poéticos, como Salmos, por exemplo, e por aí vai. Então, considerando esses detalhes, né, conforme eu apresentei, a ideia da lei implantada em nosso coração, isso tem a ver com princípios divinos que não diz respeito aos 10 mandamentos, mas a totalidade dessa vontade de Deus para com o ser humano, a fim de que este venha agradá-lo, e esta vontade divina, Cristo, como o novo legislador e aquele que veio estabelecer a nova aliança, a partir de Mateus capítulo 5, né, versículo 17, 18 e 20, Cristo vai trabalhar, né, esse padrão ético da vida e como o salvo, aquele que pertence ao seu reino, deve viver eticamente. E, mais uma vez, interessante, nós não vamos encontrar ali Jesus Cristo recapitulando ou trazendo alguma orientação sobre o sábado, como não vamos encontrar em nenhum texto no Novo Testamento. Eu acho muito interessante, professor Leandro, eu já vou passar para você. Tranquilo, né? Nós sabemos que o texto do Antigo Testamento é muito categórico em relação à observância do sábado. Eu não tenho aqui o número preciso de quantas vezes a observância do sábado é lembrada no texto do Antigo Testamento, mas nós sabemos que a partir ali de Êxodo, capítulo 16, nós vamos ter uma abundância, mas isso é no texto do Antigo Testamento e diz respeito a Israel, um Israel que não era igreja. Contudo, o que nós gostaríamos, e eu creio que aqueles que estão assistindo também, são referências no Novo Testamento. Não aquelas referências que às vezes fala da lei, porque mais uma vez a lei a gente tem que entender a totalidade. Mas referências específicas, assim como tem no Antigo. Uma que venha nos orientar a guardarmos o sábado. E não também, obviamente, os textos descritivos. Nós temos muitos textos descritivos, né? Principalmente em Atos, enfim. Mas qual que seria o texto do Novo Testamento, onde nós vamos ler e dizer, aqui está escrito que devemos guardar o sábado? Pastor Leandro.
Muito boa, pastor, a sua pergunta. Antes, eu concordo plenamente, pastor, que dizer que a palavra lei, né, se refere só ao decálogo é minimizar e muito, né, o significado do termo. Né? Então nós cremos que o termo lei é muito abrangente e vai envolver todos os aspectos da lei, seja no aspecto de ordem moral, cerimonial, civil e tudo mais. Só que temos que fazer, queridos pastores, uma distinção entre aquilo que é moral e aquilo que é ritual. Com base no que nós fazemos isso? Veja, aqui em Hebreus 8:10 fala de uma lei impressa no coração. E como o pastor bem falou, no capítulo 9, capítulo 10, ali ó, em Hebreus 7:12, quando fala que houve uma mudança de lei, ali fala da lei do sacerdócio. Então nós temos um conjunto de leis na Bíblia. Por que eu creio que Hebreus 8:10 fala desse aspecto moral sendo impresso no nosso coração? Porque quando Hebreus foi escrito, por volta do ano 70 depois de Cristo, os judeus cristãos que aceitaram a Cristo como Salvador e tinham convicção de que o sacrifício dele tornou desnecessários os rituais, eles tinham consciência aqui de que sacrifícios de animais não eram mais necessários serem realizados. Então, quando Hebreus 8:10 foi escrito aqui, eles já não observavam, os judeus cristãos, no ano 70 depois de Cristo, já tinham plena convicção, né, de que leis rituais encontraram o seu cumprimento em Cristo. Então eu creio que Hebreus 8:10 aqui se fala o aspecto moral, um dos motivos, ó, Êxodo 31:18, isso é uma coisa interessante. A única parte da Bíblia que não foi dada sobre inspiração foi o Decálogo. E tem uma curiosidade aqui interessante também, que o Decálogo, ele era a única parte da lei de Moisés que era guardada dentro da Arca da Aliança. Isso é interessante. O que acontece? Quando essa lei é guardada dentro da arca e o restante continua fora, não estou dizendo que o restante não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas Deus, ele mostra princípios de ordem moral que devem fazer parte do estilo de vida do seu povo. Né? Então por isso que eu creio que Hebreus 8:10, ele não poderia aqui no verso 10 englobar a totalidade do seu aspecto cerimonial, porque os cristãos aqui no ano 70 já tinham uma compreensão mais clara sobre isso, os judeus cristãos. Né? Outro detalhe, sobre o sábado ser repetido no Novo Testamento, esse é um assunto, queridos pastores, muito amplo, e nós deveríamos ter um programa ou dois só sobre esse assunto, né? Mas eu queria trazer aqui para Jesus, ó, quando Jesus corrige a maneira como os fariseus guardavam o sábado, isso aqui para mim, pastor, é muito importante. Realmente nós não temos no Novo Testamento nenhuma repetição de uma forma ordenança para guardar o sábado, mas isso é porque o sábado não era mais importante? Não. Pelo contrário, como dízimo e sábado eram coisas muito bem praticadas pelos judeus, até com certo exagero. Né? Então o que nós vemos no Novo Testamento? A ênfase, tanto de Cristo quanto dos apóstolos, ensinando por meio do exemplo, que para nós é tão autoritativo quanto a própria ordenança, como se guardar o sábado. Então, por exemplo, quando os fariseus perverteram a guarda do sábado, que interessante que quando Cristo, eu até faço assim um convite para todo o nosso internauta, né? É um exercício que eu gosto de fazer. Quando estudarmos sobre Jesus e o sábado, temos que fazer uma pergunta para os textos, né? Cristo está sendo contra o sábado como mandamento ou contra a maneira como ele era guardado? Eu não consigo, pastores, chegar a outra conclusão que não seja de que Cristo é contra a maneira como ele é guardado. E em Marcos 2:27, quando ele mostra aquele exagero farisaico em torno do sábado, ele fala assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele está remetendo a nossa mente para onde? Aqui que está o detalhe. Qual é que era a autoridade de Cristo para definir o sábado? O Gênesis, quando não existia nenhum israelita. Então o que ele está dizendo? Olha, o sábado foi dado lá para beneficiar Adão e Eva. Não é para vocês tornarem o sábado um fardo legalista, como se as pessoas fossem comprar a salvação por meio do sábado. E aí no verso 28, quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, aqui, mesmo que eles não sejam observadores do sábado, né, Jameson Faust Brown, aquele comentário antigo dos batistas, né, mesmo não observando o sábado, eles reconhecem aqui que se Cristo ensinasse a abolição do sábado, seria um senhorio muito pequeno.
Né? Por que ser senhor de um dia abolido? Então ele é senhor do quê? Para definir, olha, se guarda assim, não se guarda desse jeito. Quanto aos textos apostólicos, mesmo, queridos pastores, que não têm ali o mandamento para guardar, até porque eles corrigiam essa maneira legalista do sábado, eu vejo nas igrejas pós-apostólicas ali, que a observância do sábado, inclusive com os gentios, eu vejo como uma continuidade do mandamento. Então, Atos 13, 42 e 44. Atos 16, 13. Paulo guarda o sábado num território que nem tinha sinagoga. Atos 17, 2 a 4. Atos 18, 3, 4. Quando nós somamos essas observâncias do sábado ali, só em Corinto, em 1 Coríntios 18, 13 e 4, Paulo guardou, de acordo com o verso, 78 sábados. Mas aí alguém pergunta assim, mas então ele guardou porque era judeu? Não, porque você vê ali que tanto judeus quanto gentios se reuniam no sábado. Então, se nós somarmos esses exemplos dos apóstolos observando o sábado, nós vamos ver em torno de 90 reuniões religiosas realizadas no sábado. Então, acho que é muita reunião num dia só, num sábado, se esse dia não continuasse em vigor, né? Então, aí eu repito, não é uma questão de eu vou comprar o favor de Deus por meio da guarda do sábado. Até o pastor falou uma coisa importante. Hoje é impossível, né, guardarmos o sábado na sua perfeição. Nós não guardamos nenhum dos 10 mandamentos na sua perfeição. Se nós pararmos para pensar, tem um momento, por mais que nós sejamos fiéis às nossas esposas, por exemplo, em algum momento vem o adultério mental. Em algum momento a gente cobiça. Em algum momento nós mentimos. O que isso nos mostra? Primeiro, que sem a graça ninguém é salvo. Se Jesus não pagar o preço pela nossa transgressão da lei, ninguém é salvo. Agora, uma outra coisa que isso me mostra, que as nossas imperfeições, as nossas impossibilidades de guardar a lei, elas não podem servir de critério para determinar a validade ou não de um mandamento. Porque senão, Deus não seria um legislador superior. Esse texto de Isaías, eu termino, pastor, desculpe se eu estou muito longo. Fique à vontade. Isaías 33, 22, queridos, ele não coloca o legislador contra a doutrina da salvação. Eu gosto muito desse texto. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Olha que graça no Antigo Testamento. O mesmo legislador da lei é o nosso salvador. Eu vejo, pastores, uma grande coerência no plano de salvação quando eu vejo a eternidade da lei. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz justamente por uma lei que eu não posso pagar. E por uma lei que não pode ser mudada. Se essa lei pudesse ser mudada, Deus não seria um legislador supremo. E se essa lei pudesse ser mudada, era mais fácil Cristo fazer um arranjo no céu, mudar a lei de Deus e não precisar passar tudo o que passou. Então, e aqui eu concordo, a Bíblia diz do plenitude, né? Quando comenta Romanos 3,31, né? Paulo fala assim, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, confirmamos a lei. Então, falando da lei de Moisés, essa Bíblia de estudo que obviamente não são observadores do sábado, né? Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, ó, que as leis morais de Deus, que a cruz prova que as leis morais de Deus são eternamente válidas. Por quê? Porque Cristo morreu justamente por uma lei que é eterna e para pagar a minha dívida para com uma lei que eu não tenho como pagar. Então eu não vejo uma contradição, sabe, entre lei, graça, se, claro, nós colocarmos a lei no seu devido lugar. Não como meio de justificação, mas como resultado do processo de transformação que o Espírito vai efetuando em nós, né? Pastor Ivan, depois da sua fala nós vamos para o intervalo e aí nós voltamos novamente sobre esse assunto tão importante. Vamos lá. Vale destacar que essa Bíblia de estudo que o professor Leandro fez menção é a Bíblia de estudo de Genebra, né? Essa foi a plenitude. Tem a de Genebra também. Mas a de Genebra acho que é a principal. É a principal. E devemos considerar que é uma Bíblia cuja base teológica é o aliancismo, né? Então, assim, os aliancistas, em meio aos reformados, eles não observam o sábado estritamente, como o texto do Antigo Testamento determina, mas durante um bom período, e ainda hoje, né, muitos aliancistas observam o domingo, o que, ao meu ver, é pior do que observar o sábado, né? Porque nós não temos nenhum texto que venha orientar a igreja no Novo Testamento
guardar o sábado, conforme o próprio professor concordou. Nós não temos essa ordenança, nós temos textos, conforme esse que ele leu, né? Ali, que também se encontra em Mateus capítulo 12, verso 5, onde Jesus Cristo diz que até do sábado ele é Senhor. E vamos ter textos descritivos, onde o livro de Atos, né, e até em epístolas, realmente mostra ali a igreja, ou principalmente Paulo, tendo um ajuntamento no dia de sábado, mas normalmente nas sinagogas, porque a sinagoga era um local de evangelização e não de comunhão. Haja vista, os judeus que ali frequentavam a sinagoga eram opositores à fé cristã. Então, considerando esses detalhes, nós devemos destacar aqui alguns pontos, né, em Mateus capítulo 12. Capítulo 12 aqui, que foi citado pelo professor Leandro, quando Jesus diz que ele é Senhor até do sábado, é naquele contexto onde os discípulos vão colher as espigas de milho para se alimentar no sábado, e aí vêm os fariseus e os acusam de estarem quebrando o sábado. Vale destacar que esse ato do fariseu acusar os discípulos de Jesus de estarem violando o sábado não faz parte da tradição ou dos acréscimos, né? Nós vamos ter, acho que pelo menos 39 acréscimos em relação ao sábado que os judeus estabeleceram, né, após ali o cativeiro babilônico, né, especificamente ali a partir da família de Judas Macabeus, que é onde começa a origem do farisaísmo, a fim de proteger o sábado. Mas essa ideia de que colher uma espiga de milho no sábado faz parte dessa tradição, desses outros preceitos que foram colocados em volta do sábado, isso não procede. Na verdade, esses fariseus aqui, eles estão fundamentados em textos, por exemplo, como Êxodo, capítulo 16, verso 27, que diz: "E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam", ou seja, colher o maná. Não era para colher no sábado e eles o acharam. "Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e minhas leis?" Então quer dizer que no texto do Antigo Testamento, o simples fato de alguém sair para colher o maná, olha que interessante, eles não colheram, porque não tinha. O simples fato de sair para colher já constituiu quebra do sábado. Nós temos um outro texto em Números, capítulo 15, versículo 32, onde temos o relato ali daquele homem que foi encontrado apanhando ali lenha no dia de sábado, né? E olha o que o texto vai dizer no verso 35. 32 descreve o homem apanhando lenha no sábado, e o verso 35 diz: "Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá tal homem." Ou seja, ele não chegou nem transportar a lenha e nem fazer uso da lenha para cozinhar no dia do sábado. O simples fato do homem estar colhendo a lenha, ele já foi condenado pela lei em relação à guarda do sábado. Então nós percebemos que é estritamente impossível hoje guardar o sábado como deveria ter sido guardado. E quando esses discípulos estavam colhendo espigas, ou seja, o ato de colher espigas já constituía na quebra do sábado. Basta atentarmos para esses textos que eu apresentei. Então não se trata aqui de Jesus corrigindo uma tradição farisaica. Agora, os discípulos estavam quebrando o sábado? É óbvio que não, pois o sábado não estava mais em vigor. Um ponto muito importante que nós devemos considerar, eu já estou caminhando para o fim da minha fala também, é que quando Cristo encarna, né, seu primeiro advento, inicia seu ministério, Cristo ele é o cumprimento de diversas leis cerimoniais que eram tipológicas, tinham aspectos tipológicos que apontavam para Cristo. E olha que interessante, lá no capítulo 16 de Êxodo mesmo, nós temos ali, assim que o povo sai, né, da escravidão do Egito, Deus concedendo maná para alimentar o povo. E naquele mesmo texto, o sábado também é instituído ali para aquele povo. Então o que nós temos ali? Nós temos dois elementos tipológicos, né? Então, nesse sentido, além do sábado ser um mandamento cerimonial, eu sempre gosto de dizer que no decálogo, ainda que a lei seja a somatória de um todo e não só o decálogo, né? O sábado é o representante de todo o cerimonialismo dentro do decálogo. E também tem esse aspecto tipológico, porque assim como o maná, no capítulo 16,
ele é um tipo de Cristo, né? Cristo vai dizer isso ali em João capítulo 6, usando esses textos do Antigo Testamento, dizendo que ele é o pão do céu, né? De igual forma, o sábado, ele apontava para Cristo como descanso. E nesse sentido, para fechar agora, é que eu uso o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 16, né? Onde o texto vai dizer claramente que nós não devemos ser julgados pelos dias de festas, né? E sábados. O texto diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, o que já inclui os sábados festivos que não tem a ver com o sábado semanal, e na sequência nós temos aqui o sábado semanal quando diz, ou dos sábados, ainda que esteja no plural, todavia é uma referência ao sábado semanal. O que Paulo está dizendo? Que nós não devemos ser julgados, não devemos ser condenados pela questão da não observância do sábado. E na sequência o verso 17 confirma o que eu venho dizendo até agora, no sentido de que o sábado, ele tem um aspecto cerimonial e tipológico que apontava para Cristo. Pois o verso 17 diz, em relação aos sábados semanais, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quer dizer, o sábado era uma sombra, era um tipo do verdadeiro descanso que nós temos hoje em Cristo Jesus. Ok. Pastor Leandro, depois do intervalo. Tá bom. A palavra está contigo. Voltamos com o programa Fora da Caixa. Neste programa nós estamos tratando sobre a guarda do sábado, se é um mandamento vigente hoje para o cristão, se sim ou se não. Pastor Leandro Quadros, pastor adventista, está aqui defendendo a guarda do sábado, e o pastor Ivan Santos, não devemos guardar o sábado. Pastor Leandro, a última fala terminou com o pastor Ivan. O senhor tem aí o tempo também necessário para comentar. Gostaria de fazer uma pergunta antes. Claro, pastor. E essa pergunta foi feita depois que nós tivemos alguns programas aqui, e um desses programas foi tratado sobre o adventismo, algumas fontes documentais, enfim. Mas o senhor já, logo na primeira fala, diz que a salvação é graça por intermédio da fé. Ponto. A justificação, ela ocorre não pela guarda do sábado. Perfeito. E que o sábado, então, seria no tocante à santificação. Isso. Aquele que é salvo pela fé, salvo pela graça mediante a fé. Este, então, posteriormente, na santificação, ele guarda o sábado. Ellen White, nos Testemunhos Seletos, volume 3, acredito que é a página 23, ela menciona que o sábado é um selo de Deus. E nos comentários de alguns irmãos que não são adventistas, e aí os adventistas, por um outro lado, também comentavam, a pergunta é, se o sábado é um selo de Deus, então quem não guarda o sábado não tem o selo de Deus. Boa pergunta. Os adventistas têm, e aí não só os assembleanos, mas os batistas, os presbiterianos como irmãos. Boa pergunta. Eles não guardando o sábado, eles vão para o céu? Ou seja, é possível ser adventista e não guardar o sábado? Se o sábado não é o meio de salvação e não é obrigatório no tocante à salvação, poderia eu ser adventista e não guardar o sábado? Muito boa pergunta. Não sei se eu fui claro. Muito claro, muito claro. Ok, vamos lá. Pastor, excelente pergunta. Primeiro, essa citação, pastor, do Testemunhos, em que ela fala, né, que guardar o sábado implica em salvação eterna, olha que contexto interessante. Ali nessa citação, a primeira vez, pastor, que eu me deparei com essa citação foi há anos, quando eu tive um debate por escrito, era apenas por escrito em bloco, com o pastor Nathanael Rinaldi. Ah, ok. Da CACP. Da CACP, do ICP. Depois CACP. Verdade. E aí, pastor, eu fui ler essa citação. O que ela fala naquele contexto, pastor? Ela está falando para adventista que tinha um pleno conhecimento da doutrina e que estava vivendo de qualquer jeito, vivendo mais de forma secular do que espiritual. Quando Ellen White, pastor, fala de um irmão evangélico, olha que interessante. Grande conflito, página 383. E vou citar outra página, 449. Ela faz uma pergunta. Em que denominações religiosas se encontra hoje a maior parte dos filhos de Deus?
E ela responde: no mundo protestante. Então, para Ellen White, pastor, a maior parte dos filhos de Deus não está dentro da igreja adventista. Está no mundo protestante fora. Porque alguns podem ter a pretensão, pastor, eu já vi isso no meu meio, porque eu guardo o sábado, sou mais santo que os outros. Coitado, ele não entendeu a doutrina da própria igreja dele. E na página 449, aí respondendo diretamente a sua pergunta, pastor, Ellen White fala assim, ó, no Grande Conflito, que os cristãos de gerações passadas, inclusive hoje, que guardam o domingo pensando ser o dia do Senhor, mas que vivem de forma sincera a sua fé, ela fala assim, Deus considera a sinceridade dessas pessoas. Agora, aí ela coloca, pastor, o sábado como selo para o futuro, é um selo escatológico. Ela fala, quando for dado um decreto dominical e todo mundo for esclarecido no tocante ao sinal do Deus Criador ou o sinal da autoridade papal, aí sim, quem se decidir pelo domingo, essa pessoa estará aceitando um selo de Roma. Então veja que interessante, pastor, ela coloca o sábado como um selo de Deus, porém algo definidor é só escatológico. Então ela até fala, muitos cristãos que guardam o domingo no meio protestante viveram mais a fé em Jesus do que muitos que guardam o sábado. Então, então a citação, pastor, do Testemunhos é para adventista que tem uma luz sobre o assunto e negligencia. Então a salvação, pastor, é realmente no adventismo, pastor, é pela graça. Então esse selo futuro é mais escatológico. Com a ideia do decreto dominical. Exatamente. Ele tem uma função, pastor, hoje, eu tenho o selo de Deus, até Ezequiel 20, versos 12 e 20 ali, né, que o pastor citou. Como no verso 21 fala, usa o termo homem, nós entendemos que o sábado não é só um selo entre Israel e Deus. Porque no verso 21 de Ezequiel 20, coloca de uma forma generalizada. Mas nós cremos, pastor, que a função escatológica é para o futuro. Então, pastor, quando Jesus voltar, se um cristão guardou o domingo, mas viveu na graça de Cristo, e ele não teve conhecimento, é óbvio, a graça de Cristo, assim como a graça, pastor, vai completar muita coisa que eu não sei, vai me colocar no céu, nós cremos nisso também. Agora, quando, no contexto do decreto dominical, aí sim, porque aí todo mundo tem luz. Aí quando eu rejeito o mandamento de Deus, eu não estou rejeitando simplesmente um mandamento, eu rejeito a autoridade dele. Então essa citação, pastor, do Testemunhos, página 22 que tu citou, ela é correta naquele contexto, mas daí o que acontece? Temos que considerar o que ela fala dos irmãos evangélicos, que é na página 383 do Grande Conflito, página 449, e não na ali, onde ela fala só para adventista. Mas a questão é, então, poderia eu ser um adventista e não guardar o sábado, se ele não é um meio de salvação? Você poderia ser um adventista, nesse caso, pastor, o que acontece? Deus nos julga de acordo com a luz que temos. Então, Lucas 12, 47 e 48, né? Diz que aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, receberá muitos açoites. E o que não conheceu, poucos açoites. Eu acredito, pastor, o seguinte, se você nega o sábado por rebeldia, assim, por exemplo, se eu nego o mandamento honra teu pai e tua mãe por rebeldia, eu estou dizendo não à graça. Então eu não vou ser salvo, não por causa do mandamento em si, mas porque com a minha postura, eu estou dizendo que a minha fé é aquela fé ruim, né? De fé sem obras é morta. Então logo, alguém que está aí dentro do adventismo, quando ele ingressa, inserido dentro do adventismo, ele, para ser batizado, se lhe disser, não é por rebeldia, é porque lendo eu entendo Perfeito. Que não é um mandamento para a igreja. Vocês batizam ele? Nós não batizamos, pastor, por um motivo. Nós esperamos ele ter coerência com a fé dele, né? Porque se nós batizarmos, pastor, a pessoa, nós vamos gerar mais um desconforto, mais um malefício que um benefício. Nós preferimos dizer o seguinte, continua assistindo aos cultos. Você aceitou Jesus como Salvador? Continua assistindo os cultos, porque se batizar a pessoa, pastor, sem a doutrina, né? Por exemplo, você batiza alguém na Assembleia de Deus, ele não aceita, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, né? Ou não aceita a Trindade. Isso é um problema. Então, né? O problema da Trindade, aí nós estamos falando de questões essenciais da fé. Mas se este salvo, que nasceu de novo, ele não concordar, por exemplo,
com o batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, ele é batizado nas águas. Por quê? Porque nós entendemos que o batismo é para salvo. Certo. Agora o senhor disse que, eu não quero ser desconfortável de jeito nenhum. Não, de é uma jeito dúvida nenhum. que os irmãos sempre perguntaram. Mas tem que esclarecer, Ok. pastor, tem que esclarecer. Mas, então, se vocês não batizam, é porque vocês não têm ele como salvo. Porque como salvo, ele tem que ser batizado. Quem crer e for batizado. Se ele é salvo pela fé e pela graça, ele deveria ser batizado. Se ele diz que não vai guardar o sábado porque ele não entende assim biblicamente e vocês não batizam, esse irmão não é salvo? Não, Ou como ele é salvo e não pode ser batizado? Nós cremos, pastor, o seguinte, ó. Por exemplo, em Lucas 23, né, 42, 43, mesmo que o batismo seja muito importante, nós temos ali um exemplo, né, do ladrão na cruz, que quando ele se arrepende e aceita Jesus como Salvador, ele não é batizado. Então ele foi salvo pela graça. Se esse irmão, pastor, mesmo que nós não o batizemos, porque nós cremos, pastor, que é importante a coerência com aquilo que ele abraça. Nós não cremos necessariamente que ele está perdido. Porque se ele não tem toda a luz sobre o sábado, mas ele aceita Jesus como Salvador pessoal, né? Se Cristo vem hoje e ele aceitou a graça, ele vai ser salvo. Mesmo sem guardar o Mesmo sábado. sem guardar o sábado. Porque ele vive de acordo com a luz que ele recebeu. E a graça, pastor, completa aquilo que falta em nós. Então, nossa questão é quando há rebeldia. E aí tu pergunta, mas Leandro, vocês não batizam, estão excluindo a pessoa? Não. É que, pastor, nós queremos que a pessoa, assim, tenha a convicção do que ela abraçou. Ó, aqui nós fazemos isso. Agora, se você não quiser também, você pode frequentar ou se batiza em outra igreja. Alguns até questionam muito, pastor, então o adventista, quando rebatiza um evangélico, é que o batismo dele não foi aceito. Isso não é correto, pastor. Pastor, com o respeito enorme que eu tenho. Claro, amigo. Mas é difícil para uma pessoa, por exemplo, ele vai para o adventismo, ele não tem o sábado, ele não interpreta o sábado, assim como o Ivan não interpreta, eu também não, mas tudo bem. E ele quer ser batizado para dizer a este irmão que ele não pode, porque ele ainda não tem essa luz e não vai batizar, mas olha, você é salvo, mas nós não vamos batizar. Para este irmão é desconfortável ele entender tudo isso. Sim. Né? O que nós preferimos fazer nesse caso, pastor? Continuar dando um estudo bíblico para ele. Não vamos abandonar a pessoa de jeito nenhum, né? Continuar estudando a Bíblia com ele, porque daí, pastor, ele não pode ser chamado adventista do sétimo dia se ele não crê no sábado. Então, eu estaria batizando uma pessoa só para aumentar o número da igreja. Para não tomar tempo esse aqui que a gente não... no debate, não é nem comigo. Não, amigo, imagine. Mas são questões porque fizemos muitos debates aqui ou entrevistas falando sobre o adventismo e precisava dessa resposta. Tanto porque amigo. adventistas pediram, traga o Leandro Quadros, traga o pastor Rodrigo Silva, enfim. Então, para a gente resumir, tem salvação fora do adventismo? Tem, pastor. Então tá tudo bem. Agora, sobre o que o pastor Ivan comentou, o senhor pode tratar. Tá bom. Foi uma pergunta minha, um esclarecimento. Não, pastor, ó, as pessoas do seu nível de educação e do pastor Ivan pode e deve interromper a hora que quiser e fazer pergunta a hora que quiser. Por mais que não concordemos em tudo, pastor, esses esclarecimentos são fundamentais. Um dia, pastor, com a oportunidade, eu quero vir aqui, tem erros na minha igreja, óbvio, mas mostrar que muitas coisas, pastor, que os críticos falam lá fora não condiz com a realidade. Ok. Mas eu faço isso respeitosamente. Pastor, tá? isso aqui foi a parte do debate. Não, mas foi bom demais. Professor nós Leandro, queremos ser justos, né? Claro, amigo. Eu claro. sei que você já deve estar com um texto aí, né, em Colossenses 2, Isso. 16. Vamos abordar também. Que foi onde eu parei, na última fala minha, mas eu quero aproveitar esse gancho, Claro, né, pastor. que o pastor Juliano propôs aí, essa questão, e depois a gente volta lá para o texto, até mesmo porque você vai ter mais oportunidade agora para esclarecer para todos que estão assistindo melhor, né, essas Claro, questões relacionadas à obrigatoriedade ou não do sábado, se aquele que não guarda o sábado, ele vai ser salvo ou não. Eu achei muito interessante você falar, citando aí uma das obras de Ellen White, que ela se referiu ao sábado como um sinal, um selo de Deus, mas em um evento apocalíptico futuro, em um contexto escatológico, né? E não nos dias de hoje. Olha que interessante, eu tenho um texto aqui do livro de Ellen White, Os Primeiros Escritos, na página 33, onde o Ellen White ela tem uma visão, né? E de repente ela vê ali Cristo nos céus e a arca sendo aberta, as 2 tábuas da lei, 4 mandamentos de um lado, 6 do outro. E eu acho muito interessante quando ela diz que dentre todos os mandamentos tinha um que brilhava. Brilhava, né? Naturalmente,
tinha que ser o sábado, né? E aqui nós temos então o sábado brilhando, dando a entender, pela visão dela, que o sábado tinha proeminência em relação até mesmo aos demais mandamentos. Então, eu particularmente vejo um problema aqui em dizer, a partir dessa perspectiva, que o sábado não implica em salvação. Haja vista, muitos adventistas pregam isso sem nenhum receio. Quem está fazendo essa afirmação de que aqueles que não observam o sábado por conta de não ter o entendimento correto são salvos, você está fazendo essa declaração, mas não é o que todos os adventistas dizem, e eu penso que, como adventista, eles estão corretos, com base nesse texto aqui, né, dentre tantos, né, de Ellen White, onde o sábado ele tem um destaque a mais. Ora, se o quarto mandamento ele tem esse brilho especial, quer dizer que ou ele é superior ou é no mínimo igual aos demais. Então, como pode um salvo, alguém regenerado que nasceu de novo, não obedecendo o sábado, um sábado que tem pé de igualdade com os demais mandamentos, é como então aquele que vive constantemente adulterando, que vive constantemente na prática da idolatria, que vive constantemente cobiçando. Ou seja, todos os sábados, aquele salvo em Cristo, ele não obedece o quarto mandamento. Mas, segundo Ellen White aqui, o quarto mandamento, ele tem o mesmo peso que os demais mandamentos. Então é muito difícil afirmar, sob a perspectiva adventista, que a não guarda do sábado não implica na não salvação da pessoa. E um outro detalhe, olha o que Ellen White vai dizer aqui na sequência: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus e expectantes santos. Enfim, aí tem outras declarações. Agora veja bem, né? Já nos seus dias, Ellen White está colocando o sábado como um fator que separa os salvos dos incrédulos. Então, quer dizer, quem não guarda o sábado, segundo esse texto aqui, eu já vi adventistas querendo reinterpretar esse texto, né? Porque é muito difícil mesmo. Eu dizer que, se eu sou um adventista, por exemplo, eu dizer que a não observância do sábado implica em perda de salvação, considerando que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Então nós temos esses textos de Ellen White aqui que deixa claro que o sábado é um fator determinante para a questão da salvação. Agora, só para fechar minha fala, eu já devolvo para você. Eu tenho uma grande dificuldade agora para entender como pode algo que é tão claro como o sábado. Eu não vejo obscuridade em relação à questão do sábado no texto do Antigo Testamento. Eu não tenho essa ordenança no Novo. Agora imagine que o sábado realmente está em vigor no conceito divino para a igreja hoje. E aí alguém é regenerado, tem a vida transformada, como eu, o pastor Juliano, e tantas pessoas que estão nos assistindo, né? Pessoas que eram inimigas de Deus, literalmente, como um dia eu fui. Tinha aversão ao sagrado. Fui regenerado, fui transformado, assim como milhares, né? Sem falar no decorrer da história do cristianismo, né? Quantas igrejas, quantos líderes que ganharam milhares de almas, e Deus não abriu o entendimento para nenhum desses sobre a necessidade de guardar o sábado, dada a importância do sábado, considerando que nós temos textos, por exemplo, ali em João capítulo 16, onde o próprio Cristo diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então, assim, se o Espírito Santo habita em mim e o sábado realmente faz parte da vontade de Deus para hoje, e não só em mim, como em milhares e milhares de salvos, por que o Espírito Santo não ilumina esses salvos que tem fora do adventismo? Só ilumina aqueles que estão dentro do adventismo. Vamos lá. Pastor, o senhor tem todo o tempo necessário para o programa ficar bem justo. Tá bom, O Ivan falou bastante. Vamos lá, o senhor pode trabalhar, e aí a ordem o senhor escolhe. Tá bom. Colossenses 2,16. Tá bom. Essa questão da Ellen White, se o senhor quiser trabalhar, e sobre o Espírito Santo não guiaria, não levaria esses salvos que não estão dentro do adventismo ao entendimento do sábado. Pastor, fique muito tranquilo. Tá bom. Não se preocupe com o tempo. Tá bom, pastor. Fique à vontade. Muito obrigado. Pastor, eu vou começar então pela parte de Ellen White, para nós seguirmos o gancho. Alguma coisa vai ficar para trás. Mas tudo bem. É muita coisa, mas coisa. é bom. Isso é bom, pastor. Tá bom, isso é pastor. debate de nível, de conteúdo.
Pastor, foi muito bom tu citar esse texto. Por quê? O que acontece? Nós temos, pastor, Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas, escreveu muita coisa, e tudo à mão, né? Então nós precisamos considerar, quando ela fala, por exemplo, de um tema do sábado, justificação pela fé, santificação, nós temos que considerar, né, tanto esses textos no seu contexto, quanto outros dela sobre o assunto. Quando ela fala, pastor, do sábado tendo um destaque entre os mandamentos, ela está falando exatamente, pastor, no contexto escatológico, quando há o decreto dominical. Tá? O que ela quer mostrar? Que esse dia, que muitos consideram abolido, sem importância, ele tem um destaque. E por que ele tem um destaque? Ele é o único, pastor, dos 10 mandamentos que identifica o Deus bíblico, Deus de Israel, como o Deus criador da humanidade. Então, para ela, o sábado não tem essa função de justificar o crente, mas o sábado tem uma função muito importante por levar a mente do cristão para esse Criador. Ela até tem uma citação do Patriarcas e Profetas, que ela fala assim, né, que se o mundo inteiro tivesse guardado o sábado sempre, não teríamos ateus e nem pagãos no mundo, porque a memória do Deus Criador seria preservada. Então ela dá esse destaque, por quê? Porque nós não vemos realmente o sábado como cerimonial. E aí eu tenho que entrar na questão que o pastor mencionou antes. Por que o sábado não pode ser cerimonial? Porque ele foi dado por Deus no Éden. Quando Deus abençoa e santifica o sábado e descansa pelo seu exemplo, e o seu exemplo é tão autoritativo quanto a sua ordem expressa, se o sábado fosse mesmo cerimonial, Deus teria criado uma lei cerimonial antes do pecado. E não teria lógica isso. Então, existiram sim sábados cerimoniais, dias festivos, né? Esses sábados cerimoniais, eles dependem mesmo do sábado. Eles têm a origem nele. Mas o sábado do 7º dia não depende da lei cerimonial. Por quê? Porque ele marca a conclusão da criação. Então, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, ele marca o final da criação, então ele não pode ser cerimonial. Então, por isso que Ellen White dá esse destaque. Tá? Agora, repito aquele texto, pastor, do Grande Conflito, página 449. Ó. Isso aqui é muito importante. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje, isso aqui é importante, pastor, existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Então veja, ela dá um destaque ao sábado, mas ao mesmo tempo ela não está dizendo o seguinte, um irmão que não conhece o assunto, então quer dizer que a graça de Cristo não valeu nada para a vida dele porque ele não guarda o sábado. Essa não é a nossa crença. Tem alguns adventistas sim, pastor, que acabam apresentando o assunto de uma forma distorcida, e eu digo isso, pastor, com muito respeito, mas até com um pouco de firmeza para esses adventistas, que eles não leem a literatura da própria denominação deles. Eles não deveriam falar sobre esse assunto para um irmão evangélico, um irmão católico, sem ler, por exemplo, essa citação, né? Questões sobre doutrina, né? O nosso conceito de igreja remanescente, por exemplo. Porque a tendência é pensar o seguinte, não, somos a igreja remanescente, o resto é tudo perdido. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. O nosso conceito de igreja remanescente, queremos, pastor, e podemos falar isso no outro assunto, que nós somos o remanescente visível porque tem o nome, mas o remanescente visível de Deus nem está dentro, a maioria dentro do nosso meio. Página 383 do Grande Conflito. A maior parte dos filhos de Deus está no mundo protestante ainda. Então eu creio, pastor, que tem adventistas que acabam apresentando isso de uma forma muito incompleta. E aí gera realmente preconceito, dúvida. Em contrapartida, na época que eu debatia com o pastor Rinaldi, acontece um outro problema também do outro lado. Acaba se pegando textos isolados, fora de contexto, não analisa-se o todo do que Ellen White diz sobre o assunto, a igreja adventista, e aí também vem esses mal entendidos, né? Okay. Então, é um assunto amplo, obviamente. Pastor, é só dando uma continuidade bem breve em relação a essa questão. Perdão, pastor, eu não falei da questão do porquê que o Espírito Santo não revelou. Fale, pastor. Vai lá. Pastor, nós temos um conceito, pastor, no Adventismo chamado luz progressiva, né?
Provérbios 4,18. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. João 16,12. Tenho muita coisa a vos dizer, mas ainda o Espírito Santo vai ensinar depois. Nós cremos, pastor, que Deus chamou diferentes pessoas, diferentes reformadores ao longo da história, para trazer à luz verdades esquecidas. E esta do sábado não era aquilo que era necessário ainda para o movimento da reforma. Então, no grande conflito, pastor, especialmente na introdução, você vê Ellen White falando bem de Lutero, muito bem, por sinal, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. E ela fala assim, todos esses grandes homens de Deus foram usados por ele para trazer à tona verdades e doutrinas que o sistema papal jogou por terra. E ela não questiona uma vírgula a salvação desses homens. Por quê? Deus os revelou para eles aquilo que era para revelar. Eu creio, pastor, por exemplo, isso eu falo com coração. Deus usou os irmãos batistas para ressuscitar a verdade do batismo por imersão. Os irmãos pentecostais para trazer à tona a importância dos dons do Espírito. Deus usou os metodistas para trazer a importância da vida de santificação. Então, eu dizer, pastor, assim, o movimento adventista tem a verdade. Não, nós cremos que reunimos verdades dos reformadores e contribuímos com alguma coisinha. Agora, os filhos de Deus vêm desde sempre. E não depende, pastor, do conhecimento do sábado para ser um filho de Deus. Agora, quando eu conheço, seja o sábado, seja o honra teu pai e tua mãe, seja o não adorar imagem de escultura, e eu o rejeito rebeldemente, é uma coisa. Né? Agora, um irmão que não tem convicção, eu não posso jamais dizer na sanidade que por vocês não guardarem o sábado não são filhos de Deus. Isso seria um absurdo. Agora, vai chegar um momento, e eu creio nisso, o Espírito vai revelar para vocês. Se não for dessa forma, será de outra. E se não for agora, e se Deus quiser, e se o plano dele for que vocês continuem no ministério de vocês do jeito que está, até um outro momento que ele ensina uma outra coisa. Quem sou eu para dizer o contrário? Né? Então a minha crença, pastor, a minha convicção é do que está aqui no Grande Conflito, página 383, 449, entre outros. Né? Eu tenho todos os meus irmãos em Cristo, pastor, como salvos em Cristo. Só faço essa distinção, mesmo que eu creia que o sábado, ele é um selo hoje para identificar que Deus é o Criador, creio. Mas eu não creio que isso suplanta o selo do Espírito, muito pelo contrário. Não adianta. Se eu não tenho o selo do Espírito de Efésios 4, 30 e 31, eu não vou ter selo nenhum. Mas ao mesmo tempo a principal função é escatológica. Então hoje, ó, eu creio nisso aqui, pastor. Filhos de Deus, ó, pessoas, ó, aqui, ó. Hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas. Então eu não creio que um dia de guarda vai definir a sua sinceridade. Isso é só você e Deus podem fazer. Professor Leandro, é interessante essa fala sua. Creio que Deus tem seus filhos sinceros em todas as denominações. Uhum. Essa fala é muito comum em meio aos ministros adventistas, inclusive com base nesse texto que você acabou de apresentar. Mas é muito interessante nós observarmos, principalmente hoje em tempo de internet e redes sociais, que normalmente quando essa mensagem é pregada, conforme você acabou de falar, os filhos de Deus em todas as denominações, a ideia é que esses filhos de Deus em algum momento vão entender a necessidade da observância do sábado e vão sair dessas denominações, porque essa na verdade é a ideia de Ellen White, né? Ela vai falar daqueles que antecederam ela. Né? Agora preste atenção, algo que pelo menos no Antigo Testamento é tão claro, né? Você disse que com o tempo o Espírito Santo pode revelar para nós, mas são milhões ou bilhões de salvos no decorrer dos séculos que morreram e Deus, o Espírito Santo, não pôde colocar na mente dessas pessoas que eles precisavam observar um dia específico. Então, assim, eu dizer como um adventista, vamos dizer, vou me colocar no seu lugar, como adventista, eu afirmar que eu tenho um irmão em outra denominação, mas aí o Espírito Santo em algum momento vai abrir o entendimento dele e quando abre ele vai sair dali e vir para o adventismo. Então assim, é muito cômodo, ao meu ver, afirmar que há salvação nas outras denominações que não observam sábado dessa forma. Agora a grande questão continua. São bilhões de salvos que foram alcançados pela graça de Deus, foram regenerados, o Espírito Santo habitou neles e essas pessoas, esses bilhões de salvos, morreram. Em nenhum momento o Espírito Santo sequer deu um alerta.
sobre a necessidade da observância do sábado, sob a nova dispensação, sob a nova aliança. Somente para os adventistas. E o que deu a entender quando você falou em relação que em algum momento o Espírito Santo pode... é que há realmente essa necessidade, então, dessa iluminação para que venhamos entender a necessidade de guardar o sábado e aí sim estarmos completos na graça de Deus. Agora a questão é que aí eu vejo que o Espírito Santo não está cumprindo então a função dele na vida desses bilhões de regenerados, com algo que seria tão simples. Não, pastor, eu creio, pastor, que está cumprindo sim. Vou lhe dizer o porquê, pastor. Olha, quando nós, por exemplo, nós cremos, né, que os filhos de Deus estão em todas as denominações, cremos, pastores, que vai chegar um momento, quando for dado, é uma crença que nós temos bem distintiva, né, do decreto dominical. Neste momento, sim, muitas pessoas vão optar entre reconhecer um sinal da autoridade divina ou do papado, tá? Então nós cremos que isso vai acontecer. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Tem uma citação de Ellen White em que ela fala, né, que ao mesmo tempo em que muitos filhos de Deus se unem conosco para pregar o evangelho contextualizado nas 3 mensagens angélicas e no sábado, ela chega a falar o seguinte: tem muitos filhos de Deus que Deus vai preservar lá fora, em outras igrejas, simplesmente porque se eles viessem para nós agora, eles se escandalizariam. Então, Ellen White, ela não coloca o adventismo como meio de salvação. Vê sim como uma igreja especial. Ellen White, nós vemos como uma igreja profética, né? Mas não quer dizer exclusivismo. Então, por exemplo, se tu pegar a crença jeovista, né? Se você não for testemunho de Jeová, não falar o nome correto, né, para eles é Jeová, você não vai ser salvo. Nós temos uma compreensão de sermos um povo profético. Nós entendemos, pastor, que Apocalipse 10 se aplica a nós. Isso que é um assunto por outro momento. Mas nós não cremos que somos a última bolacha do pacote. Isso pode examinar, pastor. Olha, nisto cremos, questões sobre doutrina, manual da igreja. É muito claro isso aí. Então, retornando ao assunto, pastor, eu não creio que o Espírito Santo deva revelar as mesmas verdades no mesmo tempo e no mesmo momento para todas as pessoas. Eu creio que ele revela aquilo que realmente é importante alcançá-lo naquele momento. Os que morreram antes da fundação da Igreja Adventista, então eles morreram salvos na graça de Cristo, pastor. É isso que ela fala aqui, ó, pastor, no Grande Conflito 449. Pessoas morreram salvas na graça. E hoje, pastor, muitas pessoas que morreram não tiveram conhecimento dessa doutrina, mas viveram a luz que elas tiveram. Pastor, esse não é o assunto, mas aqui me lembrou a questão, vamos tratar no outro, é muito amplo o assunto. Muito amplo. A questão do rebatismo, por exemplo. No livro Evangelismo, a partir da página 373, olha a opinião de Ellen White, que muitos acham que nós somos sectários por causa disso, né? Ellen White é bem clara em dizer, e aí a maioria das nossas igrejas acerta nisso, e algumas erram. Se um irmão protestante, ou irmão evangélico, foi batizado por imersão e ele vive de acordo com a luz do que ele recebeu, ele não precisa de novo batismo. Ele pode vir para a nossa igreja por meio de uma profissão de fé. Agora, se o Espírito Santo colocar no coração dele, e Ellen White optou por isso, ela era metodista. Ela, depois que conheceu novas doutrinas, ela achou que para ela seria bom recomeçar, diríamos assim, o seu casamento espiritual com Cristo por meio do novo batismo. Se o Espírito colocar isso no coração da pessoa, permita. Agora, não pressione a fazer isso. Então, nessa declaração, pastor, eu não vejo também exclusivismo. Ela crê claramente, e eu creio nisso, se um cristão é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, ele tem que ser livre para decidir se ele quer uma profissão de fé ou vir pro adventismo ou não. Então nós não temos essa visão sectária. Ok. Tá? Pastor Ivan, o senhor queria... Eu queria depois para os textos, Colossenses 2,16 e outros, né? Não sei se vai dar tempo, né? Que acabamos indo para um outro assunto. Vai pro texto. Rapidinho, então, vou deixar... Quanto tempo nós temos, pastor? Alguns minutinhos? Pastor, eu vou fazer assim. O senhor comenta Colossenses 2,16. Tá bom. O Ivan vai ter 3 minutos. Tá bom. Aí fica igual. Tá bom. Aí nós vamos para as considerações finais. Maravilha. Com o senhor. E Perfeito. ele termina. E aí fica distribuído. Perfeito. Para cada um aí as oportunidades de forma correta. Maravilha. Vamos lá. Ó, por que nós não cremos, queridos, na abolição do sábado em Colossenses 2,16? Em primeiro lugar, eu concordo com essa interpretação
né, de que aqui em Colossenses 2,16 nós temos uma ordem, né? Anual, mensal e semanal. Então fala, ninguém vos julgue por causa de festa, lua novas ou sábados. Aqui nós vemos no contexto de Colossenses que Paulo não condena a observância do sábado em si, mas uma maneira distorcida de observar o sábado aqui nesse contexto, que está no contexto da heresia dos colossenses. Por exemplo, a heresia de Colossos, que é um mistério, os detalhes dessa heresia, né? Mas nós vemos que no verso 8 tinham filosofias e tradições dos homens. O sábado não é uma tradição humana. O sábado foi dado no Gênesis, então não se enquadra a observância do sábado em tradição dos homens. Fala em rudimentos do mundo. E no verso 18 chega a falar que eles cultuavam anjos. Então o que nós cremos, pastores? Que aqui Paulo condena uma forma como eles estavam comendo, bebendo, tanto em dias cerimoniais quanto no sábado do sétimo dia. Então ele não condena o sábado. Por quê? É que o próprio exemplo apostólico de guardar o sábado já nos mostra que ele era a favor da maneira correta de se guardar o sábado. Então, eu repito aquele argumento de antes. 1 Coríntios 18, 3, 4 e 11. Só em Corinto ele guarda 78 sábados. E numa igreja que tinha judeus e gentios. Ali era uma oportunidade de ouro para ele dizer, ó, o sábado foi abolido. Mas ele não faz isso. Ele une judeus e gentios em torno do sábado. Então, Colossenses 2, ele fala assim, de uma forma distorcida de guardar o sábado na heresia de Colossenses. E o verso 17, quando fala que tudo isso é sombra, nós cremos o seguinte, o sábado do sétimo dia, se ele se tornar um memorial do descanso espiritual que encontramos em Cristo, como fala Hebreus 4, não contradiz o fato de que ele é um memorial do evento passado, que é a criação. Então nós vemos um complemento do outro. E o próprio fato, e aqui eu finalizo, pastores, Hebreus 4, quando ele usa o sábado como um exemplo do descanso espiritual em Cristo, isso mostra que o sábado estava sendo guardado. Por quê? 70 anos após a cruz, se o domingo fosse o dia de guarda, ele deveria usar o domingo como um exemplo do descanso espiritual que encontramos em Cristo por causa da ressurreição. Mas para o texto ter sentido, ele usa o sétimo dia como um exemplo do descanso messiânico que nós encontramos hoje e do repouso eterno que encontraremos em Cristo. Então nós vemos uma coisa complementando a outra. Pastor Ivan. Bom, deixa eu fazer um breve comentário aqui em Colossenses, capítulo 2, né? Colossenses, capítulo 2, o professor Leandro disse que o que está sendo condenado aqui é a guarda distorcida, a observância equivocada do sábado. E das festas. Mas o que seria essa observância equivocada, essa distorção? Pastor, como nós não temos detalhes da heresia de Colossos, uma vez eu conversei com o doutor Wilson Paroski, né, que é especialista em Novo Testamento. Ele falou o seguinte, que no grego, quando fala assim, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou novo sábado, na opinião dele, quando o sábado está ligado a comida e bebida, né, ele diz assim que o termo deveria, assim, no grego assim, ó, ninguém vos julgue por comer ou beber no sábado, ou nessas festividades aqui. Então o que é aqui? Há uma mistura de cerimonialismo e paganismo. Agora, os detalhes de como esse sábado era observado, nós não temos. Agora, o suficiente nós temos. A forma como eles guardavam estava impedindo deles verem a Cristo como centro. Isso sim, nós temos essa informação no contexto. Tá? Bom, realmente eu entendo que independente da forma como o sábado é observado, né, e de fato o contexto não apresenta aqui qual que seria esse equívoco, né? Independente da forma, seja da maneira correta ou da maneira errada, a observância não só do sábado, como de qualquer preceito, como algo adicional à graça, como Concordo. Sendo necessário para que então essa graça seja confirmada, logo faz com que a graça já não seja mais graça. Perfeito. E esse texto aqui, ao meu ver, ele é muito claro, simples e objetivo, ao dizer que o cristão, o salvo pela graça, ele não deve ser julgado. E é até interessante, né, que o termo grego aqui que se usa para julgar, ele também traz a ideia de ser reprovado, ser condenado, né, pela não observância do sábado, e não pela não observância de um sábado mal interpretado. Não é isso que o texto está dizendo. E só para fechar minha fala, né, em harmonia ainda com esse texto, nós temos aqui uma passagem
que se encontra em Gálatas, capítulo de número 4, né? Nós vamos ver que em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo fala das tradições, né? E fala também dos rudimentos. O que seriam esses rudimentos, antes dele falar sobre a questão das festividades, que inclui também o sábado. Gálatas capítulo 4, eu penso que Gálatas é um livro muito categórico, né? Uma carta que Paulo escreve justamente para corrigir esse problema, onde alguém, além da graça, vem acrescentar algo. Aliás, Paulo, ele pegou um pouco pesado, né? Aqui no capítulo 1, mas transmitiu a verdade divina, de que uma proposta de salvação que inclui algo a mais, além da graça, na verdade é um outro evangelho que o próprio Paulo considerou como anátema, um evangelho maldito. Mas vamos fechar a questão aqui. Gálatas capítulo 4, nós vamos ver no verso 3, o texto dizendo: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha que interessante, na sequência, Paulo explicando o que são esses rudimentos. Rudimento são os princípios elementares, são as bases, é a noção inicial de algo, e no caso aqui, de como agradar a Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo dos primeiros rudimentos? Não, para remir os que estavam debaixo da lei. E no mesmo contexto, né, vou correr aqui para não tomar tempo, nós vemos Paulo explanando melhor em que consiste esses rudimentos iniciais que esses Gálatas estavam colocando sob, né, que é a mesma coisa de estar debaixo da lei. O versículo de número 9 diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis servir? Verso 10, guardais dias, meses, tempos, anos, receio de vós, que eu haja trabalhado em vão para convosco. Então aqui nós temos um contexto onde estar debaixo desses rudimentos é estar debaixo da lei, é a tentativa de alguém que foi alcançado pela graça em querer andar na observância da lei, considerando, né, conforme Tiago vai dizer também, que a ideia de guardar a lei necessariamente faz com que você tenha que guardar toda a lei, e a lei não é os 10 mandamentos. A lei é uma totalidade de mandamentos, onde nós temos então ali 613 mandamentos. E Tiago vai deixar claro que a quebra de um mandamento constitui a quebra de toda a lei, não do decálogo, é da lei na sua totalidade, não dos 10 mandamentos. Então, qual que é a questão de Paulo aqui? Vocês estão guardando dias, uma referência obviamente aos dias, aos sábados, né, semanais, quando na verdade a salvação pela graça nos exclui da observância desses mandamentos, que conforme Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, o sábado está incluso ali naqueles preceitos que, a partir de Moisés, a partir da lei, veio ser considerado como um preceito cerimonial, uma sombra, um tipo de uma realidade, de um descanso que nós temos hoje, que é o descanso espiritual em Cristo. Então, considerando esses detalhes, né, para mim esses textos são muito claros, né, que nós não estamos debaixo da lei. Não é a lei a nossa base, o nosso guia, né? E, em específico, essas questões de observância de dias. Ok, nós estamos chegando ao fim. Nós vamos fazer assim, pastor. O senhor comenta brevemente. Vai ter que voltar aqui, né? A gente volta, não tem problema. E já pode, nas considerações finais, tá bom, pastor, apresentar o programa, como faz para lhe encontrar. E já, de antemão, pastor, foi um prazer. Prazer é meu, aqui. Pastor, que é isso. O senhor sempre foi um debatedor singular no programa Vejam Só, e há muito tempo o senhor não debatia. Há muito tempo. Então nós nos sentimos honrados pela tua Obrigado, presença aqui. Amigo. E pode ter certeza que tem um público, leva o pastor Leandro Quadro, porque foram aí, falaram do adventismo, tem que ter alguém para... E graças a Deus, aprove ao senhor. Muito obrigado, viu, pastor, pelo honroso convite. Pastor. Obrigado também, seja pastor. Sempre bem-vindo, a palavra está contigo, considerações finais. Muito obrigado. Veja, primeiro lugar, queridos, ali
aqui eu retomo o que eu falei no início, né? Eu não, assim, eu concordo plenamente com o pastor, né? A carta aos Gálatas é para defender a justificação essa pela é uma fé. frase difícil de ouvir em debate. Né? Concordo plenamente. Em parte a gente concorda, né? Em partes. Então, realmente, pastores, a carta aos Gálatas, e até eu falei no início do programa, né? Nós vamos falar do sábado fora do contexto da justificação pela fé, né? A caixinha da justificação pela fé. Então, a questão é santificação. Então, concordo com o pastor, não tem nada a ver com justificação pela fé. Por que eu não creio que Gálatas 4:10 é uma proibição ao mandamento do sábado? O próprio Paulo, em Atos 17:2, tem um termo aqui que fala assim, ó, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Esse termo, segundo o seu costume, é o mesmo termo para Jesus em Lucas 4:18. Que ele ia à sinagoga segundo o seu costume. Esse termo não indica que ele ia só para agradar o judeu ou evangelizar, mas porque fazia parte do estilo de vida dele. Né? Considerando também o texto de Gênesis 2:1-3, que eu recomendo, pastor, considere atentamente aquele texto. O sábado não pode estar entre os rudimentos elementares de Gálatas 4:10, porque o próprio Deus, pelo seu exemplo, nos ensina isso lá na criação. Então ele demarca a criação do mundo em 6 dias, ele descansa no 7º. Então ele demarca o momento, o sinal de autoridade de Deus sobre a sua criação. Então ele não pode ser um rudimento, mas a não ser os sábados festivos de lá Levítico 23. E finalizando, pastor, eu queria comentar algo. Lá no início o pastor falou que o sábado já tinha deixado de vigorar na época ali de Cristo, né, quando ele escolheu espigas e tal. Biblicamente não, porque em Lucas 23, 54-56, quando Cristo é sepultado, diz assim, que se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. E Lucas registrou isso momentos depois. Então o sábado estava em vigor, sim, nos dias dos apóstolos. E para finalizar, Mateus 12:12, naquele texto que o pastor citou antes. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Se ele diz que é lícito aos sábados fazer o bem, e ele está corrigindo uma maneira distorcida de guardar o sábado, quer dizer que tem coisas ilícitas. Né? Esses textos que o senhor usa em Mateus, que o senhor usou em Lucas, para o senhor, pastor, esses textos fazem parte já da nova aliança? Ou a nova aliança começa na cruz e esses textos são costumes? Porque Boa sua pergunta, pastor. Nós cremos, pastor, que esses textos, né? Que é primeiro a nossa definição de nova aliança. Nós cremos, pastor, que a nova aliança é uma reformulação do mesmo plano de salvação. Então, por ser aliancista, né? Lembra que eu falei de Êxodo 12? A base da antiga aliança era o sangue. A base do novo é o sangue. Por que é nova, então? Porque ela é inaugurada com a morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte do testador. A morte do testador, né? Então, o que acontece? Quando ele morre por nós, ele anula a condenação da lei sobre nós, mas não a lei como estilo de vida. Então, nós cremos dessa forma. Tá? Pastor, para lhe encontrar, redes sociais, quer apresentar alguma coisa? Claro, ó, meu Instagram é leandroquadros.oficial. Se alguém quiser ir lá, comentar, estarei à disposição. E o meu YouTube, Leandro Quadros Oficial. Pastor, muito obrigado pelo honroso convite. Agradeço, Pastor Ivan, muito obrigado pela sua forma cristã e educada, né, de discordar e apresentar suas ideias. Esse tipo de debate, como eu falei para vocês antes no intervalo, né? Nós contribuímos para alimentar o espírito do nosso internauta e não a carne. Então eu espero que nos comentários, né, os nossos internautas não sejam carnais. Não sejam carnais, sejam espirituais. Porque é assim que nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo. Exatamente. Né? Para você que está em casa e não sabe, o pastor Leandro Quadros veio de um outro estado, não estava se sentindo muito bem, mas mesmo assim veio aqui o programa para poder debater ideias. Pastor Ivan, considerações finais e também apresente suas redes sociais, canal, enfim. E muito obrigado, mais uma vez, sempre bem-vindo aqui no programa. Já faz parte, né, do programa. Já estamos em casa. Né? Já. Nas minhas palavras finais, eu quero apenas dizer que esses textos, conforme o professor Leandro citou, né, em Lucas ali, mesmo em Atos, né, Paulo
essa questão do costume de adorar o sábado, enfim, de estar principalmente nas sinagogas, isso está intimamente relacionado à questão judaica, né? O período de transição. Então, até nos dias de hoje, aliás, os israelitas observam o sábado, que foi um sinal dado por Deus para este povo e, obviamente, aos demais salvos também do Antigo Testamento que entraram na aliança ali, né, os prosélitos. Então, são textos descritivos, não são textos prescritivos, estabelecendo uma ordem, um mandamento, né? Não é imperativo. Temos que tomar muito cuidado quando nós lemos textos descritivos, tanto nos evangelhos como em Atos, para não fazermos dali uma doutrina. O texto está simplesmente descrevendo. Os lenços de Paulo curavam os enfermos. Isso não é uma doutrina, né? Conforme alguns até fazem no dia de hoje. Vamos usar utensílios para encostar nas pessoas e curá-las. Isso é um absurdo. O texto ali é descritivo, não é prescritivo. Enfim, então no debate todo, realmente nós não temos um único mandamento expresso no Novo Testamento, onde devemos observar a guarda do sábado. Ao contrário, né? Colossenses 2, 16, 17 evidenciam que o sábado não precisa ser observado pela igreja. Se assim fosse, o Espírito Santo, na sua função de iluminar o entendimento dos salvos, por certo, teria feito no decorrer dos séculos, dado que na própria perspectiva adventista, o sábado tem praticamente pé de igualdade com os demais mandamentos, ou é até superior, conforme a visão de Ellen White, onde o sábado brilhava. E na minha palavra final, eu quero deixar aqui Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, então quer dizer, a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Por que que não ensina os verdadeiros salvos a renunciar, então, o pecado de não guardar o sábado? Renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, e vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então quer dizer que para o regenerado, o viver piedoso, ele é um resultado dessa graça contínua de Deus. Então, essa é mais uma evidência de que o sábado realmente não faz parte do propósito divino para a igreja nos dias de hoje. Porque caso contrário, essa graça que atua em conjunto com o Espírito Santo e a própria revelação do Novo Testamento nos levaria a entender algo que, pelo menos no Antigo Testamento, é tão claro, né? E como foi citado aqui no debate, bilhões de salvos morreram. Por que esta graça não os ensinou? Óbvio, porque esse mandamento não é vigente no Novo Testamento sob a dispensação da graça. E estar sob a dispensação da graça é ter a graça como fator dominante, isto é, o principal fator dominante é aquele meio utilizado por Deus, tanto para revelar a sua vontade em cada dispensação, como também para coibir, inibir o homem de pecar contra a sua palavra. Eu quero aqui também dizer que estou muito feliz, né? Estar aqui com o pastor Leandro, uma pessoa muito carismática, muito amável, muito agradável. Apesar de não concordarmos, obviamente, nós poderíamos ficar aqui, acho que 2, 3 horas. Ia longe. Discordando. Mas muito agradável. Mas foi um debate como é característico da minha forma de debater, né? Tranquilo, perfeito, respeitoso, apenas com divergências de opinião. Em relação às minhas redes sociais, Ivan Santos Escatologia no Instagram. Lá temos mais de 200 vídeos, onde eu trago algumas informações, alguns ensinamentos breves sobre o dispensacionalismo e principalmente sobre escatologia. Ivan Santos Escatologia.